Boa tarde, alunos do sétimo ano, professor Jailson, Ciências. Hoje nós vamos estudar a questão do saneamento básico. Pessoal, olhe bem para essa foto aí dessa rua. Você só vê lama no meio da rua, não tem praticamente esgoto. As crianças e as pessoas em contato com essa lama. Então, isso é total falta de saneamento básico. É a falta de esgotos sanitários, falta de calçamento das ruas, falta de banheiros. Tudo isso é a questão de saneamento básico, também falta de água encanada muitas vezes. E tudo isso leva a muitas doenças, entre elas algumas que nós vamos estudar aqui hoje, né? Provocadas exatamente pela falta de saneamento básico. Olha, parasitismo, uma estratégia de vida. Cada espécie de ser vivo está adaptada a um ambiente e a um modo de vida. Os parasitas são organismos que se juntam a outros seres vivos, os hospedeiros, dos quais passam a se alimentar, diferentemente dos predadores, que em geral se alimentam de uma grande variedade de espécies de plantas e animais. Os parasitas se alimentam de um número relativamente pequeno de espécies hospedeiras, né? Parasita é um ser que se aloja no outro ser e vive em função dele, né? Vive se alimentando desse outro ser. Ele é um parasita, certo? É uma relação ecológica. Olha, vamos estudar algumas doenças exatamente provocadas por esses parasitas, né? Primeiro, a esquistossomose. A esquistossomose ela é chamada popularmente barriga d'água, porque a pessoa que tem esquistossomose, ela fica com a barriga grande, parece cheia d'água, né? É esquistossomose. É uma verminose causada pelo platelminto Schistosoma mansoni, popularmente chamado esquistossoma. Nós já estudamos isso aí, quando vimos lá os platelmintos, né? Estudamos os parasitas, agora vamos estudar a doença. O ciclo, eu vou explicar aqui o ciclo da esquistossomose. A pessoa entra sem o mínimo cuidado numa água parada, onde que por falta de saneamento básico, você está vendo bem aqui, uma criança defecando, uma pessoa defecando, e ela defeca com os ovos desse esquistossoma, né? Esses ovos, quando entram na água, eles eclodem, formando o que nós chamamos de miracídio. Esse miracídio, essa larva, entra no caramujo. Essa doença também é chamada doença do caramujo. E no caramujo, ele se desenvolve. O caramujo é o hospedeiro, né? O caramujo é o primeiro hospedeiro. Ele se desenvolve e transforma noutra larva, chamada de cercária, que sai do caramujo e fica na água novamente. A pessoa, quando entra na água, sem nenhuma proteção, tem contato com essa água parada, onde tem esse caramujo, que já liberou a cercária, essa cercária entra pela pele. Geralmente a pessoa tem coceira no local. Entra pela pele e vai se alojar em regiões próximas ao intestino e ao fígado. E acaba ele se aloja nesses vasos entre o fígado e o intestino e acaba entupindo esses vasos. E o fígado cresce muito, cresce muito, a formação de muito líquido e a barriga da pessoa cresce, certo? Esse é todo o processo, o ciclo da esquistossomose. Aí inicia-se novamente o ciclo, né? A pessoa com esquistossomose novamente não tem um banheiro em casa, falta de saneamento básico, defeca no solo, próximo ao rio, próximo à lagoa, e acaba contaminando a água e outras pessoas vão se contaminar. E o ciclo novamente se inicia, né? Essa é a questão da esquistossomose. Teníase. Eu já falei sobre a tênia lá, outro platelminto, chamado popularmente solitária, né? Porque só existe uma dentro do intestino da pessoa. A teníase é a doença causada pela tênia, quando a tênia parasita a pessoa. Teníase é um platelminto, né? Um parasita, são causadores de verminoses denominadas teníase. Existem algumas espécies de tênia. As mais comuns
é a tênia solium. A solium, ela parasita o porco. E a saginata, ela parasita o boi. O ciclo é parecido. Existem outros tipos de tênia também que parasitam peixes, mas as mais comuns é a tênia solium e a saginata. Vejam a diferença. A solium, que parasita o porco, ela tem ventosas e também na cabeça ganchos. Isso tudo para se prender no intestino da pessoa, né? Ela tem ventosas que grudam e o gancho também que espeta lá no intestino da pessoa para se prender, a cabeça principalmente. E a saginata, ela tem apenas as ventosas, ela não tem um gancho. A saginata é que parasita o porco também, né? Certo? Vamos ao ciclo. O ciclo é parecido tanto da saginata como da sólio, sendo que mais comum geralmente é a do porco, né? A sólio, parasita. Olha, novamente o problema do saneamento básico. A pessoa que tem a solitária, a tênia, não tem um banheiro em casa geralmente, vai defecar no solo, próximo à água de um rio, uma lagoa, tudo isso, e defeca junto com os ovos, certo? Ali, o porco ou o boi, né, comem alimento que está contaminado com esses ovos, né? E esses ovos liberam uma cercária, liberam cisticerco, que são tipo os carocinhos que ficam no músculo, na carne do boi e do porco. Se a pessoa comer essa carne contaminada com esses caroços, for uma carne mal cozida ou mal assada, porque esse cisticerco ele é difícil de morrer. A carne tem que estar bem cozida ou bem passada, assada, para ele morrer. Se tiver mal cozida ou mal assada, o que acontece? Esse cisticerco, essa carne, né, esse cisticerco vai lá para o seu intestino e um deles vai se desenvolver uma tênia. Basta uma para se desenvolver uma tênia dentro da pessoa, certo? Aí é o ciclo da tenias. A tênia, pessoal, ela é enorme, ela pode chegar até mais de 10 metros, porque ela é muito fininha, tipo a fitinha, né? Certo? Tipo a fitinha. E ela tem vários segmentos, chamados de proglótis, que ficam cheios de ovos. E ela vai liberando os da ponta. E vão saindo com as fezes, né? Onde tem os ovos, certo? Aí a tenias. Então, a tenias, pessoal, é quando a pessoa tem a tênia, o parasita tênia dentro dela. Existe outra doença relacionada a isso, que é a que nós vamos ver agora, que é a cisticercose. Diferente da teníase, a cisticercose é quando a teníase é quando a pessoa engole a carne, come a carne do porco ou do boi com cisticercos, né? Mal cozido ou mal assado vai adquirir a tênia. A cisticercose não. A cisticercose, o homem ele vai seguir o papel, vai ficar no lugar do boi e do porco, assim como ele come alimentos que têm o ovo, os ovos da tênia. Aí esses caroços que aparecem no boi e no porco vai aparecer no homem e aparece muitas vezes no cérebro, tá? Aqui o cérebro humano cheio de caroços, cisticercos. Pessoal, isso aqui é uma doença muito grave que muitas vezes leva à morte. É chamada cisticercose, muitas vezes não tem cura, certo? A pessoa começa a ter dor de cabeça, convulsões e acaba levando à morte, ok? Então, lembrando, teníase é quando a pessoa tenha o parasita tenha dentro do intestino. Cisticercose não, quando a pessoa come, engole, ingere os ovos da tênia e vai ter o cisticerco, são aqueles caroços que geralmente vão muitas vezes para o cérebro, tá? Amarelão. O amarelão é o nome popular dessa doença chamada ancilostomose, causada pelo ancilostoma, né? Um nematóide, um nematelminto, um ancilostoma. O ancilostoma, pessoal, nós já vimos lá nos nematelmintos que ele tem uma boca cheia de dentes, né?
onde ele crava e fica lá no intestino humano se alimentando do sangue. E a pessoa fica anêmica, pálida, amarela, por isso o nome popular de amarelão, certo? Ele se desenvolve no corpo humano que atua como hospedeiro único. Vamos ao ciclo do amarelão. O ciclo é o seguinte. Mais uma vez, a falta de saneamento básico leva as pessoas a defecarem no solo, né? E a pessoa que está com ancilóstomo libera com ovos, né? Libera essas fezes com os ovos que ficam no chão, liberam larvas que essas larvas ficam no chão. Quando a pessoa pisa nesse chão, descalço, essas larvas entram pela pele, pelos pés, e vão se alojar no intestino, formando um amarelão, né? Certo? Entram pela pele, caem na corrente sanguínea e depois da corrente sanguínea acaba indo para o intestino, onde vai se desenvolver o ancilóstomo. E ele fica lá chupando seu sangue, né? Tem uma história engraçada, é a história do autor, escritor infantil, Monteiro Lobato, que ele criou um personagem chamado Jeca Tatu, nos anos 30 mais ou menos, para denunciar a questão da falta de saneamento no Brasil. Ele fez essa denúncia, essa crítica através desse personagem Jeca Tatu. Quem era Jeca Tatu? Era um fazendeiro, um homem, vou dizer nem um fazendeiro, um homem simples do campo, que tinha uma fazenda, uma terra lá, um pedaço de terra. E ele diziam que ele era preguiçoso, ele só vivia na porta sentado, de cócoras, preguiçoso, amarelo. As pessoas diziam que ele era preguiçoso, não tinha coragem, a propriedade dele era abandonada, cheia de mato, os animais tudo jogado. A propriedade dele era abandonada porque ele não tinha coragem para fazer nada, para trabalhar. Um dia, os médicos passando lá por essa região fizeram exames em Jeca Tatu e descobriram que Jeca Tatu, aquela falta de coragem de Jeca Tatu, não era preguiça, era ancilóstomo, o amarelão. Aí eles deram remédios, né, para ele se curar e também ensinaram a ele medidas de higiene. E Jeca Tatu, quando ficou curado, criou coragem, começou, limpou, roçou a fazenda toda, começou a cuidar dos animais. A fazenda ficou muito bem organizada. Só que a história conta que ele cometeu um exagero, Jeca Tatu. Como lá os médicos falaram para ele andar sempre calçado, ele levou isso ao pé da risca e começou a calçar até os porcos, as galinhas, né? Os bois, certo? E essa é a história de Jeca Tatu, certo, pessoal? Continuando, ascaridias. Ascaridias, ela é provocada pelo Ascaris lombrigoides, a popular lombriga, né? Certo? Popular lombriga. Vamos estudar aqui o ciclo da lombriga da Ascaris. Pessoal, mais uma vez, a questão do saneamento básico. Olha a importância do saneamento básico. A pessoa não tem um banheiro, a pessoa que tem a lombriga acaba indo defecar no chão, no solo. Libera ovos da lombriga, né, que contamina o solo, a água, os alimentos. A pessoa que bebe aquela água contaminada ou come algum alimento com esses ovos, certo? Vai para o intestino, acaba caindo na corrente sanguínea esses ovos, roda praticamente todo o corpo e volta para o intestino, onde eclodem esses ovos, formando a lombriga. E a lombriga fica lá no intestino. Tudo que você come parte para a lombriga, né? Para ascas. Ela vai ali, né? E parasitando. Aí, novamente, a pessoa lá não tem condição, já está cheia de lombriga. Mais uma vez, vai lá no chão, defeca e começa. Outras pessoas comem alimentos, bebem água e o ciclo continua, certo? E assim praticamente parecido o ciclo de todas essas verminoses. Ok, pessoal?
Nós estamos encerrando por aqui. Uma boa tarde a todos. Até a próxima aula.